Então, pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade aí. Ficou então faltando eu fazer com vocês os códigos, tanto da regra de 1/3 de Simpson generalizada, quanto da regra 3/8 de Simpson generalizada. Então, a gente vai fazer aqui os códigos das duas, tá? Em sequência a nossa aula de ontem, beleza? Então, o primeiro código que a gente vai fazer é o da regra 1/3 de Simpson, tá? E, na verdade, a gente vai fazer os dois códigos juntos, tá? Porque como a única coisa que vai mudar é a fórmula para integração, a fórmula da integral aproximada, então a gente pode aproveitar o mesmo código, o escopo do mesmo código, e só mudar lá qual é a fórmula. Então a gente vai fazer isso para ficar mais fácil, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer é uma cópia da regra do trapézio. Então a gente tem a regra do trapézio aqui. O que a gente vai fazer é uma cópia dela, tá? E o que só vai mudar mesmo é essa parte aqui da fórmula de integração aproximada, tá? Então, vamos abrir aqui um novo arquivo e vamos fazer nossa function. Eu vou chamar ela aqui de regra Simpson, tá? Para ficar mais fácil. E o que a gente precisa passar? A nossa função, que a gente quer calcular a integral, o nosso valor de A, o nosso valor de B, que são os extremos de integração, o número de intervalos, e agora eu vou passar uma nova variável que não tinha na regra do trapézio, que eu vou chamar de tipo. Como assim? Essa variável tipo aqui, ó, ela vai especificar qual regra do trapézio eu quero utilizar. Se é a regra de Simpson 1/3 ou a 3/8. E se caso eu não passar essa informação, o meu algoritmo tem que ser capaz de executar a regra 1/3 de Simpson direta, por ela conter o menor erro, como a gente viu na aula de ontem, tá? A gente vai fazer isso daqui para ficar mais fácil. E a nossa saída, como sempre, vai ser apenas a integral, tá? O valor da integral cheio. Então, basicamente, isso daqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui não vai mudar. Feito? Permanece a mesma coisa. Então, se o A for igual a B, a gente tem que nossa integral vai ser 0, não há o valor de integração. E agora eu vou fazer um outro if aqui, ó. É um if que vai controlar se a nossa variável tipo foi fornecida. Então, eu vou perguntar se o número de argumentos de entrada, tá? Que é o segundo argumento ali, é menor que 4, tá? Opa, desculpa, menor que 5. Aqui a gente tem 5 argumentos diferentes. Se for menor do que 5, então é porque não forneceu tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo ser igual a uma variável do tipo string, ou seja, uma palavra. Que palavra é essa? 1/3. Perfeito? Para dizer que a gente vai utilizar a regra de Simpson 1/3. Tá. De novo, o tipo vai controlar qual é a regra que eu estou utilizando. Se a 1/3 ou se a 3/8. Por isso que eu estou especificando ela aqui, caso o usuário não entre com o tipo. Perfeito. H é o mesmo, isso não vai mudar. É B menos A dividido por N. A forma como a gente monta o vetor de pontos espaçados dentro do intervalo AB é o mesmo, não muda. Vai de A até B, passando de ou indo de H em H. Lembrando que o número de pontos que eu tenho aqui sempre vai ser N mais 1, tá? O cálculo da função idem, é o mesmo, não muda, tá? Agora, o que vai mudar é a nossa regra. Então, para a nossa regra, o que eu vou fazer? Eu vou criar um switch case. O que é um switch case? Um switch case, ele é como se fosse um if, tá? Eu posso fazer um if da mesma forma. Mas a questão é que o switch ele é mais específico para quando a gente quer determinadas operações específicas para uma determinada classe. Tá? Então você poderia fazer um if. Então, tipo, se eu coloco if tipo é igual a 1/3, então a gente vai fazer aquilo ali. Tá? Só que o switch ele é mais robusto perante uma operação, uma regra de operações. Tá? Então a gente vai utilizar um switch. Então, ó, switch para decidirmos qual regra será utilizada. A sintaxe é muito fácil. Não tem erro, tá? E a execução é muito simples. Então, vamos ver. Ó. Você vai digitar simplesmente a palavra switch e colocar quem é o switch, quem é a alavanca, quem muda, tá? Nosso caso é a nossa variável tipo, tá? E o que acontece? Essa variável tipo,
ela vai ter determinados valores. Então, é o que a gente chama de casos. Então, a gente vai colocar o primeiro case. Qual que é o case? Quando o tipo for igual a quem? 1/3. Eu nem preciso escrever tipo de novo, porque já está isolado aqui. Ó. Eu separei, eu tirei. Quem é minha alavanca? É o tipo. Se o tipo tiver setado para 1/3, então ele vai fazer o que tiver aqui nesse case. Caso contrário, eu vou ter outro case, que é o case 3/8. Tá? Então, se a alavanca estiver setada no case 3/8, eu vou executar o que tiver aqui embaixo. Então, a diferença entre ela e o if são pequeniníssimas. As duas funcionam como condicionais. A diferença é que, novamente, eu não preciso perguntar o que é diretamente. Eu só vou selecionar aquele tipo. Tá? Então, vamos fazer o primeiro tipo. Tá? Então, aqui a gente vai pegar então, a nossa regra do trapézio. Igual eu falei, é idem, é o mesmo processo. Então, aqui a gente vai colocar a regra 1/3 de Simpson para contar qual é a regra que a gente vai fazer. E aqui a gente não vai para a regra. Então, vamos lá para a fórmula. Na regra 1/3 de Simpson, quais são as primeiras observações que eu preciso fazer? H/3. Então, já vamos mudar aqui para H dividido por 3. Essa é a primeira coisa. Beleza. Vamos lá. Valor da função no primeiro ponto. Valor da função no último ponto. Isso não muda. Então, valor da função no primeiro ponto. Valor da função no último ponto. Não mudou. Beleza. Vamos lá. Agora, o que a gente tem? Os pontos ímpares. Nesse caso que está aqui, ó, então, 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente, vão ser multiplicados por 4 até o nosso penúltimo ímpar. É o que a gente tiver. Você tem dúvida? É só você observar essa relação que tem aqui. Ó. Tá? Então, olha lá. Ó. O ponto 1, 3, 5, 7 e 9 foram multiplicados por 4. Perfeito? Só que aqui começa no 0. Tranquilo? Aqui no nosso programa, no Scilab, ele não começa no 0, ele começa no 1. Tá? Então, eu vou fazer só uma associação que, ao invés de contar 0, 1, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí agora observa que são nos múltiplos de 2. Ó. Então 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai estar multiplicado por 4. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Então ó, a soma aqui vai ser multiplicada por 4. Ela vai começar no elemento 2, só que agora ela pula de 2 em 2. Tá? Então eu vou colocar aqui 1, 2 e vou pular de 2 em 2. Tá? Até chegar no penúltimo elemento que eu tenho. O último e menos 1. Tranquilo? Mas tem um restante da soma, que é essa parcela que está aqui agora. Ó. Então preste atenção. O que a gente vai fazer? A gente então agora vai multiplicar por 2 os extremos de cada subintervalo. É você observar aqui, ó. O primeiro subintervalo é esse e o segundo é esse. Tá vendo que eles somam aqui, ó? Então, o extremo de cada subintervalo eu vou multiplicar por 2, tá? Dentro, a partir do segundo intervalo. Tranquilo? Então, se você observar bem, se a gente começa a contagem com 1, 2, 3, 4, 5, então, ó, 3, 5, 6, 7, então, 3, 5, 7. Tá vendo que tá formando uma sequência, uma PA de 2 em 2? Então, 3, 5, 7. Então, você vai começar no 3 e vai somar de 2 em 2 da mesma forma. Então, aqui eu vou colocar duas vezes uma soma de quem? Uma soma do vetor fval, que vai começar em quem? Vai começar no 3. Vai de 2 em 2. Até quanto? Se você reparar bem, a gente sempre vai somar de 2 até 2, ó, até aqui, né? Tá vendo que você tá 2 valores antes do último? Ó, 2 valores antes do último. Vamos utilizar a mesma regra. Então, aqui eu vou somar até o último valor menos 2. Então, eu ando 2 valores para trás a partir do último elemento. Fechou. Essa é a nossa regra 1/3 de Simpson. Está programada. Então, essa somatória que está aqui inteira pode ser representada em apenas uma única linha dessa forma no Scilab.
Obviamente, se você estiver usando outra linguagem de programação, aí você tem que utilizar a sintaxe dela para fazer essa soma. Mas no caso do Scilab e do MATLAB, é bem simples. Feito? Posso apagar isso daqui. Vamos utilizar direto aqui a regra 1/3 para fazer a regra 3/8. Tá? Então, para a regra 3/8 de Simpson, vamos lá observar então a fórmula. Então, a fórmula é essa que está aqui. Então, a primeira observação começa com 3 vezes h dividido por 8. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes h dividido por 8. Então, por aí, vamos continuar. Vamos observar o seguinte. Primeiro valor da função, f de 0, e o último valor da função, f de n, permanecem multiplicados por 1, isolados. Então, isso não vai mudar. Então, tá aqui, ó. Primeiro valor, o último valor. Tranquilo? Tá. Agora, vamos continuar olhando para essa expressão que está aqui. O que eu quero que vocês reparem. A partir... Ó, aqui vai ficar mais fácil se a gente fizer no Scilab. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui. Imagine o seguinte. A gente então está com o nosso intervalo. Lembrando que para a regra 3/8 de Simpson, o valor tem que ser, do intervalo, tem que ser um número múltiplo de 3. Então você pode trabalhar com 3, 6, 9, 12, 15, 18 e por aí vai. Tá? E imagine que então você tem o número n como sendo um múltiplo de 18. Então, você vai fazer a cada 3 pontos... Tá? Desculpa, a cada 4 pontos, você vai fazer uma cúbica, porque a regra 3/8 de Simpson faz uma cúbica. Perfeito. Então, se a cada 4 pontos você vai fazer uma cúbica, vamos elencar esses pontos aqui. A primeira coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é no seguinte. Lembrem-se, se eu estou utilizando um n igual a 15, por exemplo, aqui no meu programa eu vou ter 16 valores para x, começando no 1 e indo até o 16. Perfeito? Porque é só vocês lembrarem, lá na nossa simplificação aqui, a gente sempre começa com x0 e termina no xn. Então você sempre tem n mais 1 pontos. Perfeito? Então vamos supor um caso aqui que o n fosse igual a 15. Supondo, tá? Se o n é igual a 15, então você vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui são os valores de x. Então, x1, x2, x3, x4. Eu não estou falando do valor do x, é o índice do x. Então, com isso daqui eu faço a primeira cúbica. A minha segunda cúbica eu vou fazer a partir do último ponto aqui, ó. Então vai ser no x4, x5, x6, x7. Perfeito. Aí eu vou para a próxima cúbica, que vai ser no x7, x8, x9, x10. Lembrem-se que os extremos do intervalo aqui repetem, tá? Agora então eu vou fazer a próxima cúbica com o ponto 10, o ponto 11, 12, 13. E para finalizar, eu vou fazer com 13, 14, 15 e 16. Lembra que é aquilo que eu falei. Você tem 15 pontos, tá? Só que quando você faz o vetor, quer dizer, na verdade você tem 15 subintervalos. Se você contar aqui, ó, entre os pontos, você vai ter 15 subintervalos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 subintervalos entre 16 pontos. Tá, beleza? Então vamos começar o seguinte, esse e esse são multiplicados por 1 e estão aqui nos extremos. Agora vamos reparar o meio. O que a nossa regra fala? Que esses extremos aqui vão estar multiplicados por 2. Se você reparar bem, ó, começa no 4, depois vai para o 7, 10, 13. Tá vendo que é uma PA de 3 em 3? 4, 7, 10, 13. Então, o x4, o x7, o x10, o x13 e assim sucessivamente vão ser multiplicados por 2. Então, aqui no 2, ó, eu vou começar no 4, vou pular de 3 em 3 e vou voltar aqui, vou observar. O meu último é esse. Eu vou multiplicar por 2 até esse daqui. Quantos pontos ele está antes do final? Então, vou voltar. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser até o último nos 3. Perfeito. Agora, vamos analisar o restante. O restante da regra me fala o seguinte, que esse e esse vão ser multiplicados por 3. Assim como esse e assim sucessivamente. Então, vamos observar o primeiro. 2. Vai ser multiplicado por 3.
Assim como o 3 também. Mas vamos fazer separado cada caso. Por quê? Olha aqui, ó. Se eu observar primeiro o 2, então eu vou ter 2, 5, 8, 11, 14. Tá vendo que de novo é uma PA que começa no 2 e vai de 3 em 3? Então aqui, ó, aonde eu vou multiplicar por 3, eu vou ter duas somas diferentes. Eu vou separar essas somas. Então eu vou fazer aqui, ó, um parêntese para separar essa soma. A minha primeira, então, vai começar no valor 2. Aqui 2. Ela vai pular agora de 3 em 3. E aqui nesse nosso exemplo, ela iria até o 14. E o 14 está 2 valores antes do 16. Então aqui eu vou fazer o último menos 2. Mas eu vou ter essa mesma soma aqui, ó. A mesma, sem distinção. Só que agora eu vou olhar aqui para o 3. Ó. Então vai começar no 3, depois 6, depois 9, 12, 15. Tá vendo que de novo vai de 3 em 3? Então aqui, ó, começando no 3, eu vou pegar os valores de 3 em 3 até o 15, que no caso aqui é o último, desculpa, é o penúltimo, então um antes do último. Então aqui eu vou fazer asterisco menos 1, cifrão menos 1, quer dizer. Feito? Então, essa soma que está aqui no meio, ó, essa soma dupla aqui, ó, é para representar essa parcela da regra 3/8 de Simpson. A soma aqui, ó, que está entre um termo e o seu sucessor multiplicados por 3. Perfeito? Com isso, a gente finaliza, então, a nossa regra 3/8 de Simpson, tá? Essa análise aqui, ela é boa para ser feita, para que você possa montar de forma coerente a fórmula, tá? Então, eu posso apagar isso daqui, não é necessário, só me interessa mesmo até a regra de integração aqui. Posso salvar, e assim que a gente salvar, a gente tá... Deixa eu só copiar aqui, então, regra de Simpson, agora sim. Então, ó, estou no em curso aqui, quero salvar como um arquivo .sci, regra de Simpson, vou salvar. Então, pronto, regra de Simpson.sci. É um arquivo prontinho, tá? Para ser utilizado por nós. Tranquilo? Tá. Então, com isso, vamos fazer então aqui agora o que ele me pede no exercício, ó. Então, primeiro, construa um código que calcule as integrais pela regra de Simpson. Sua função deverá receber a função a ser aproximada a f, o intervalo de integração AB, o número de subintervalos n e qual das duas regras deverá ser utilizada, a 1/3 ou a 3/8. Então, nosso código está perfeito, como eu já havia pedido. Passamos f, passamos o intervalo, passamos n e passamos qual é o tipo que eu vou utilizar. Lembrando que o tipo aqui tem que ser uma string, então tem que ser uma palavra. Por isso os asteriscos aqui, ó, no 1/3. Asterisco não, desculpa. Os apóstrofos aqui no 1/3 e no 3/8, aspas, né, no caso. Perfeito? Tá. A saída, obviamente, deverá ser apenas o valor aproximado da integração. E aí ele nos pede aqui, ó, tomando a função f de x igual a seno de x ao quadrado mais 1, analise a quantidade de pontos n que devem ser tomados em cada uma das regras de integração numérica. Aí é que ele está considerando tanto a regra do trapézio, a regra 1/3 e a regra 3/8, tá? Para que se calcule o valor da integral de 0 até 4 com 6 casas decimais corretas. 6 casas decimais corretas, perfeito? Utilizando o algoritmo mais eficiente, calcule o valor da integral. Então, para a gente poder fazer uma análise da quantidade de pontos, eu preciso utilizar, pelo menos em suma, os erros que são cometidos em cada um dos 3 métodos, tá? Então, eu fiz aqui, para a gente poder ter a análise, as fórmulas dos erros para cada uma das 3 regras das regras de integração que a gente tem. A regra do trapézio, a regra 1/3 de Simpson e a regra 3/8 de Simpson. O que o exercício quer para a gente é que a gente primeiro determine o número de subintervalos n que eu vou precisar para calcular aquela integral. A integral vai de 0 até 4 da função f, tá? E ele quer um erro de 6 casas decimais. Então, ó, primeira coisa, para um erro de 6 casas decimais, esperamos que o erro cometido na aproximação não seja superior
ao valor de... Aí a gente vai ter que especificar o nosso erro, tá? Então, lembrando que a gente está trabalhando com... Aqui, isso aqui, perfeito. A gente vai estar trabalhando com um epsilon esperado, um erro teto esperado de 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. É isso que a gente espera. Então, ele tem que ser menor que esse valor, tá? Então, tá. Não pode ser igual, não. Tem que ser menor. Perfeito? Então, o que a gente espera é que, em todas as nossas regras, o erro máximo cometido... Então, vamos colocar aqui, ó. O erro máximo cometido seja menor que esse valor que está aqui. É isso que eu espero. Perfeito? Tá. Se é isso que eu espero, então vamos para cada uma das regras que tem aqui. Primeiro, como que eu calculo o erro máximo? O erro máximo é só você lembrar. Você vai colocar ele aqui na frente e vai colocar isso daqui em módulo. Ou seja, você vai tomar um módulo disso daqui. Perfeito? Tá. A gente vai tomar, então, um módulo. É só você lembrar. Módulo de um número negativo é positivo, então vai sobrar NH ao cubo sobre 12. Perfeito? E aqui a gente vai tomar, então, a derivada segunda em módulo. Só que eu vou fazer uma observação. Aqui, ó. Aqui, colocar a derivada aqui dentro. Só que aí eu vou fazer uma observação simples. Eu quero o erro máximo. Então, eu vou estar procurando o maior valor que essa derivada assume. Então, eu vou colocar aqui de fora, ó, o valor máximo dela. Tá? Então, eu vou até tirar aqui, ó, essa condição aqui para todo x. E, na verdade, eu vou procurar o máximo quando, obviamente, o x com valor entre A e B. Tá? Nesse caso, o A e o B lá é 0 e 4. Então, eu tenho que procurar qual é o valor máximo da função. A gente precisa usar o gráfico da função, perfeito? Mas vamos aqui para o que eu tenho primeiro, tá? Então, tá. Essa é a minha relação para o erro máximo. Então, como o erro máximo tem que ser menor que o nosso epsilon, vamos trazer essa fórmula para cá. Perfeito? Eu quero descobrir m. Então, tá. O que que eu sei? Esse 12 pode passar para cá multiplicando. Perfeito? É a primeira modificação que eu posso fazer. Esse 12 vem para cá, tira ele daqui. O que mais? Isso que está aqui pode passar para cá dividindo, sem problema algum, tá? Porque está multiplicando lá de cá. Agora, isso daqui, o que que a gente vai ter? H ao cubo. O que que é o H? O H, se você lembrar bem, é B menos A dividido por N. E como isso daqui está ao cubo, então eu vou ter B menos A ao cubo e aqui N ao cubo. E aí eu posso tirar isso daqui. N dividido por N ao cubo vai dar N ao quadrado aqui embaixo. Perfeito? A gente já tinha feito isso na última aula. Agora, como isso aqui é uma divisão e eu quero achar o N, eu posso inverter os dois lados e trocar o sinal. Eu vou pegar isso daqui, vou colocar de cá. E vou inverter essa fração de cá. Então, invertendo essa fração de cá, o que a gente vai obter? N ao quadrado aqui em cima, dividido por B menos A ao cubo. E eu inverto o lado de cá. Então, esse máximo vai vir aqui para cima e esse 12 vem aqui para baixo. Agora, como eu quero achar N ao quadrado, isso que está de cá dividindo pode passar para cá multiplicando. Então, e eu tenho que inverter o sinal. Então, N ao quadrado tem que ser maior do que isso. De sorte, tudo lá de cá é positivo, eu posso extrair a raiz quadrada. Então, extraio a raiz quadrada lá de cá. Então, N, pro caso da regra do trapézio, tem que ser tal que ele seja maior do que isso daqui. Perfeito? Então, agora basta a gente substituir os valores que a gente tem. Então, vamos lá. Então, N tem que ser maior. Quais valores que a gente tem? B menos A. Então, a gente vai pegar aqui o exercício. O B é 4, o A é 0. Então, a diferença vai dar 4. Então, aqui vai dar 4 ao cubo. Vezes o valor máximo dessa função f, ou seja, de qual função f? Dessa derivada segunda dentro do intervalo entre A e B. Aí, vamos utilizar o GeoGebra. Então, aqui está o GeoGebra. Aqui está a minha função. Aqui está até o valor exato da integral. Perfeito? Mas o que eu quero analisar é a derivada segunda. Ó. A derivada segunda está aqui.
Deixa eu até apagar aqui a integral e a função. Essa é a derivada segunda que já está em módulo, perfeito? Ó, se você observar que a lei dela, ó, já aparece em módulo ali, perfeito? Entre 0 e 4. Tá tudo bem. Então tá, se essa é a derivada segunda, então vamos descer aqui e a gente procurar o máximo, tá? Ó, o valor máximo dela tá nesse ponto aqui, ó, aproximadamente entre 3,5 e 4. Então eu vou pedir aqui ao GeoGebra para fazer o máximo da minha função derivada segunda de f entre 3,5 e 4. Ah lá, ele vai me dar aquele valor lá em cima, ó. Se eu pedir para mostrar esse ponto com o valor, então, ó, o máximo acontece no ponto 3,77 e o valor máximo é 56,86. Então, vamos trazer para cá o valor 56,86. Espera aí que eu tô fazendo isso aqui no lugar errado. Isso aqui era para estar aqui, ó. Aqui vai continuar B menos A, porque aqui é a fórmula. Aqui vai continuar o máximo, tudo isso aqui continua. Agora, dividido por 12, que multiplica o erro máximo que eu espero. Então, 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Para o meu programa entender, eu vou utilizar o símbolo de vezes assim. Tranquilo? E agora eu pego isso daqui e aproximo. Então, aqui, ó, eu teria que utilizar, para a regra do trapézio, um número maior que 24.627,36. Maior. Então, como o n tem que ser um número inteiro, e ele pode ser qualquer valor inteiro, então eu vou tomar o meu n como sendo 24.628 trapézios. Então, eu vou dividir esse ponto em 24.628 trapézios. Feito? Tá, beleza. Agora, então, vamos ver para a regra 1/3 de Simpson. Basicamente, gente, o raciocínio é o mesmo. Então, eu vou tomar o R máximo, tá? Então, vou pegar aqui um minutinho, aqui. Então, meu R máximo vai ser igual ao máximo do meu erro aqui em módulo. Então, seria o máximo dessa função que está aqui. Tá? Só que o máximo dessa função, isso aqui é uma constante, você pode tirar. Tá? Então, pega isso daqui. Então, isso daqui é constante, você pode tirar. Perfeito? Então, a gente quer o máximo basicamente dessa função. Então, a gente vai tirar isso daqui. Então, a gente quer o máximo dessa função para quando o x estiver entre A e B. Perfeito? Tá. Deixa eu só ver. Então, perfeito, tá aqui. Então, o que a gente espera? Agora, isso daqui vai permanecer da mesma forma. Ó. Erro máximo menor do que o erro esperado. Tá? Só que quem é o meu erro máximo? É isso que está de cá. Ó. Tranquilo? Menor do que εs. Observem que o processo é o mesmo. Tá? Então, você vai pegar isso daqui, vai trazer para cá, vamos isolar o n. Então, pega o 180, passa para cá multiplicando, pega o máximo, passa para cá dividindo. Perfeito. N. Quem que é N? N é B menos A dividido por N. Desculpa, H, né? Quem que é o H? B menos A dividido por N. Isso daqui vai ficar B menos A à quinta dividido por N à quinta. E por fim, N dividido por N à quinta dá N à quarta aqui embaixo. Agora a gente inverte essa expressão. Então, a gente vai inverter ela do lado de cá. Isso que está de cá passa para baixo. Isso que está aqui vai lá para cima. A gente tem que inverter o sinal também. Isso que está aqui passa para cima. Isso que está aqui passa para baixo. B menos A à quinta passa para cá multiplicando. Perfeito? Por fim, basta então agora extrair a raiz quarta. N à quarta de cá. Extrai a raiz quarta do lado de cá. Então, nosso n é dado por essa relação que está aqui. Ó. Então, a gente vai utilizar dos mesmos valores anteriores. Então, deixa eu descer aqui. Então, B menos A vai ser 4. Então, isso aqui vai dar 4 à quinta.
Só que agora a gente tem que procurar o máximo não da segunda derivada, mas da quarta derivada. Então, indo para o GeoGebra, vou apagar aqui então esse máximo aqui da segunda e vou pedir para não mostrar agora a derivada segunda, mas aqui ó, a derivada quarta, que já estava apresentada aqui, ó. Tranquilo. Então, mostrando agora a derivada quarta, deixa eu pegar aqui então e descer aqui para poder mostrar. Tá aqui, ó. A gente observar, o valor máximo deve acontecer no mesmo ponto x, tá? No mesmo ponto, só que o valor dele vai mudar. Então, vamos colocar máximo de qual função? D quarta f, então a derivada quarta de f, entre 3,5 e 4. Ó. Mostrou quase o mesmo ponto, é um pouquinho diferente. Lembrando que o ponto anterior deu 3,77. Nesse aqui já deu 3,80. Tá um pouquinho diferente. Mas olha o valor máximo, o que me interessa é o valor máximo. Então, 3.381,88. Então, vamos colocar aqui, ó. No valor máximo, 3.381,88. Só para não ter erro, 3.381,88. Perfeito. E aqui vai ser 180 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Da mesma forma que a gente vem trabalhando. Então, calculando isso aqui aproximadamente, está lá, ó, 442. Então, o meu N tem que ser maior que 442,90. Vamos colocar assim. Tá. Então, a gente descobriu que o N tem que ser maior do que esse valor. Então, você poderia vir e ser, na lata, colocar que tem que ser 443. Só que tem um problema. Você não pode colocar 443 na regra 1/3 de Simpson. Por que não? Porque pela regra 1/3 de Simpson, o número de subintervalos que você divide tem que ser par. Então eu vou pegar o primeiro par maior que esse valor. O primeiro par maior que ele é o 444. Tranquilo? Então observa. Para a regra 1/3 de Simpson, você agora precisa de não mais, olha aqui, ó, 24.628 subintervalos. Você precisa de apenas 444. Ou seja, pela regra 1/3 de Simpson, você tem um valor muito mais robusto. Então, se eu utilizar ele, o meu custo computacional é menor. Vai ser mais rápido a obtenção do valor da integral. A gente vai fazer a mesma coisa para esse caso aqui, ó. Basicamente, isso daqui, ó, vai ser o mesmo, tá? É por isso que eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Porque quais que vão ser as diferenças exatas? É que aqui não vai ser 180, vai ser 80. O resto é a mesmíssima coisa. Então, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Não, pode deixar, não tem problema não. Tirou aqui, tirou aqui, tirou aqui, ó. Obviamente isso aqui vai mudar também, né? Mas então, ó, a única coisa que muda é o 80 no denominador. O resto é o mesmo. Então, pegando isso daqui, aproximando, ó, agora deu 542, tá? Ponto 44, né? Então, 542,44. Então, é aquilo. Se você viesse aqui e colocasse, então, você seria levado a colocar, então, que o número que você vai pegar de subintervalos é o 543. Tá? Qual que é a análise que você tem que fazer? Se o 543 agora é múltiplo de 3. Se o 543 for um número múltiplo de 3, você pode utilizar ele sem problema. Se não, você tem que pegar o primeiro múltiplo de 3 maior do que ele. Por sorte, 543 é um número múltiplo de 3. Como é que eu sei? Basta somar os algarismos dele e ver que isso dá um número múltiplo de 3. Então, 5 com 4 dá 9 e com 3 dá 12. Então, esse aqui sim é um número múltiplo de 3. Se você está em dúvida, bastaria você dividir 543 por 3 e ver que isso dá um valor exato. Olha lá, ó, 181. Então, é sim um número múltiplo de 3. Se é um número múltiplo de 3, então eu posso utilizar ele. Perfeito? Então, ou seja, para a regra do trapézio, a gente precisa utilizar 24.628 intervalos. Para a regra 1/3 de Simpson, 444. E para a regra 3/8, eu preciso utilizar 543. Dessa forma, você pode observar que o mais robusto e o mais eficiente, desculpa, mais robusto não,
o mais eficiente vai ser a regra 1/3 de Simpson. Perfeito? Mas então tá, para a gente testar o nosso algoritmo e verificar isso aqui na prática, então vamos colocar aqui no teste dos programas. Eu já fiz para ficar mais fácil a chamada das funções, tá? Mas vamos só mudar aqui a função. Então a nossa função é, vamos apagar isso daqui. A nossa função é a função seno de x ao quadrado. Então ponto elevado ao quadrado, lembrando que isso aqui é um vetor, mais o valor constante 1. Essa é a nossa função. Perfeito? Então tá, vamos mudar aqui que a gente tem que mudar o n a cada caso. Então, para a regra do trapézio, que será a primeira, 24.000. Vamos pegar aqui, eu vou fazer com as 3, tá? Não só com a mais eficiente. Então, 24.628. Tá, então 24.628. Isso aqui para a regra do trapézio. Então, ela entra aqui, chama a regra do trapézio, calcula a integral, só que agora o intervalo é de 0 até 4, tá? Com aquele valor e vai me retornar o valor aproximado. Como eu pedi lá 6 casas decimais, eu vou mostrar com 15, só para a gente poder comparar com o resultado do próprio GeoGebra depois, tá? Agora vamos para a regra 1/3 de Simpson. Na regra 1/3 de Simpson, o nosso n vai mudar. O nosso n vai ser 444. Ele calcula aqui com 1/3 de Simpson e observa aqui, ó, já fiz a chamada da função, ó, regra de Simpson, passa a função, os intervalos 0 até 4, o número de subintervalos, e aqui eu forneço a string que seleciona o caso para a regra de Simpson, que é 1/3. Se eu quisesse omitir, eu poderia, porque lá dentro da função eu setei para configurar sempre quando eu não informar o tipo. Mas faz diferença não, posso deixar aqui, tá? Aí ele vai me mostrar também o resultado. E aqui eu vou fazer então agora para a regra 3/8, então com 543 intervalos, que foi o que a gente calculou lá. Feito? Mesmo processo, regra de Simpson, vai passar 0, 4, n, e o tipo ele seleciona 3/8, perfeito? Então vou salvar aqui e vou apertar o F5 para executar o código. Então tá lá. Ó. Então pela regra do trapézio, com 24.628 intervalos, a gente obteve lá, ó, 474, 71, 33, 82. Foi até um pouco além aqui, tá? Para a regra 1/3, observa aqui, ó, é basicamente o mesmo começo, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Só que aí agora entrou aqui um 6 também, tá vendo, ó? Um 6 aqui também. E para a regra 3/8, a mesma coisa, ó. Tá? Se a gente puxar aqui do GeoGebra, vamos ver aqui pelo GeoGebra qual que é o valor realmente, ó. Então, 474, 71, 338. Isso aí tá certíssimo, tá? Isso aí não mudou. Só que aí deu um erro aqui, ó. Tá vendo que é 4 depois do 8? E em nenhuma delas você tem 4, ó. Tá vendo? Nenhuma delas, tá? A gente poderia até fazer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Integral exata. Vou colocar o valor aqui. E o MATLAB não. Deixa eu ver. Eu acho que ele não copia esse valor que está aqui, ó. Deixa eu ver se copia. Opa, copiou, maravilha. Então tá aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 casas. E vamos fazer aqui, ó, um mprintf só para mostrar o erro, tá? Em módulo. Então, ó, erro. Então, a gente vai fazer porcentagem ponto. Vou colocar 3 e para mostrar em valor decimal, tá? E vamos colocar aqui que a gente quer fazer o valor absoluto entre o i exato e o valor da integral, tá? Então é esse valor menos esse. Então ele vai mostrar isso aqui no erro. Vou pegar isso daqui, copiar para cá e copiar para cá, para ele já mostrar o erro também, ó. Então tá vendo que todos aconteceu na 8ª casa? Por que isso aconteceu? Vocês têm que entender o seguinte, por mais que eu tenha colocado aqui, ó, somente 0,5 vezes 10 a menos 6 para pedir 6 casas, lembra que a gente fez o erro considerando o máximo, maior valor da função? Então a gente está indo no limite, tá? Por isso que talvez a gente poderia até diminuir aqui, ó, esses valores que estão aqui, ó. Tá? Pode acontecer. Mas acontece que esse valor a gente calculou para o máximo erro possível que pode acontecer, tá? Naquele limite. Mas talvez a gente colocasse aqui, por exemplo, ó, 400, vamos ver o erro.
Ó, ainda continua, então a gente poderia diminuir mais ainda, ó. 200, só para ver, ter certeza. Ó, 200 apenas já daria, tá vendo? Mas é aquilo que eu falei, porque a gente tem que jogar no máximo. Ó, com 100 já não dá. Com 100 já fica maior. Então, pelo menos 150 para ver. Ó, 150 já ficou menor. Tá vendo? Mas, de novo, por que que esse valor aqui não é igual ao 444 que eu utilizei? Porque lá eu estou utilizando o máximo possível. Tranquilo? Então, essa aí seria a ideia, tá? Essa é a implementação e a execução dos códigos. Tranquilo? Até a próxima aula.